Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 105. Eu queria falar um pouco, neste momento, sobre um personagem muito importante da Bíblia, que é José do Egito. E aqui no Salmo 105 nós temos um resumo da história de Israel até aquele ponto. E um dos personagens citados aqui é justamente José. Eu queria ler Salmo 105, do versículo 17 até o versículo 22, onde lemos o seguinte: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Glória a Deus. Nós temos aqui nestes versículos o resumo da história de José do Egito, ou de uma parte considerável, mas é interessante que você não encontra na Bíblia essa expressão José do Egito. Ela é tão conhecida e tão comum, mas não é uma expressão bíblica, é uma expressão forjada talvez para diferenciar este José, filho de Jacó, do outro José, marido de Maria. Mas o fato é que esse título foi consagrado aí pela tradição como José do Egito. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós temos aí alguns versículos sobre José. A história de José foi bastante complicada durante alguns anos, ali dos 17 até os 30 anos. Ele, depois de ter tido sonhos maravilhosos, que eram verdadeiras promessas de Deus para a sua vida, José começou a enfrentar muitas dificuldades. Ele havia sonhado que seria um governante, que seria uma pessoa poderosa, inclusive, sobre a sua família, e aqueles sonhos não faziam nenhum sentido. Você pode ler sobre isso lá em Gênesis. E ele começou a trilhar uma jornada de grandes dificuldades. Em primeiro lugar, ele foi invejado pelos irmãos, foi odiado pelos irmãos, e eles o lançaram em uma cisterna. Depois, quando viram que vinha uma caravana de ismaelitas pela estrada, eles o tiraram da cisterna e o venderam como escravo. E assim ele foi servir na casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó, ali no Egito. E como se a situação de escravidão não fosse suficiente, naquela casa ele foi acusado de um assédio sexual que ele não cometeu. A mulher de Potifar o acusou e isso fez com que José fosse lançado na prisão. Então, parecia que a situação de José só piorava. E ele ficou ali na prisão durante alguns anos, até o dia em que Faraó teve 2 sonhos, e buscando quem os pudesse interpretar, o copeiro lembrou-se de José. E ele falou: olha, lá na prisão tem um moço que interpreta sonhos. Faraó disse: chame-o. Então José interpretou os sonhos de Faraó e foi colocado como governador da terra do Egito, para administrar os alimentos naqueles 7 anos de fartura e principalmente nos 7 anos de fome que se seguiriam. Muito bem, então este é o resumo. José viveu situações muito difíceis e
nós também vivemos, não é verdade? Quem sabe você esteja atravessando por uma situação difícil na sua vida. Ou talvez você diga até que a vida é que é difícil. Mas nós passamos por fases, por grandes dificuldades. Mas esta palavra, ela tem o propósito de trazer ao seu coração esperança da parte do Senhor. Porque José enfrentou muitas dificuldades e eu estava meditando e pensando o seguinte: cada um daqueles momentos difíceis parecia ser o fim da história de José, mas não era. Imagine, José lançado na cisterna, ali no fundo daquele poço, não parecia o fim? Que esperança ele podia ter? Parecia que ele morreria naquele lugar. Quem poderia ajudá-lo se os seus irmãos que estavam ali naquele lugar foram os mesmos que o lançaram? Parecia o fim da história, mas não era o fim da história. Então ele foi tirado da cisterna e vendido como escravo. Ali, como escravo, parecia também o fim da história. Que perspectiva ele podia ter? Hoje nós sabemos a história toda, mas José não sabia. Então, que perspectiva ele podia ter? De ser escravo até o dia da sua morte. Parecia que aquela situação seria o seu fim, mas não era. E aí ele se torna um prisioneiro. Meu Deus, às vezes a gente está esperando as coisas melhorarem e elas pioram. E ali na prisão também poderia parecer o fim da história de José. Ele poderia ficar ali até o dia da sua morte, mas não era o fim da história. Ele ainda teria uma outra etapa da sua vida no palácio do Egito. Então, quantas vezes estamos passando por situações em que nós podemos imaginar que seja o nosso fim, mas a palavra do Senhor nos traz esperança, esperança de dias melhores, esperança de uma intervenção do Senhor. E ainda que vivamos grandes tribulações neste mundo, a palavra do Senhor nos promete a glória celestial na presença de Deus. Então, a tribulação que nós vivemos não é o nosso fim, não é o fim da história. Talvez você esteja enfrentando uma situação tão difícil, mas eu quero te dizer, não é o fim da história. Agora, no meio de situações muito difíceis, nós costumamos perguntar por quê? Não é mesmo? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade? E às vezes as pessoas perguntam, o que eu fiz para merecer isso? Talvez tenha feito, mas talvez não tenha feito. Nem tudo na nossa vida acontece por merecimento. Muitas vezes acontece por um propósito de Deus. José viveu todas aquelas situações porque ele merecia viver? Não! Que pecado ele cometeu para passar por tantas dificuldades? Nenhum! Eu não digo que ele era perfeito, mas estes fatos não eram consequências de pecados que José teria cometido. Então, você pode se considerar injustiçado em muitas situações da sua vida, e talvez isto seja verdade, porque José também foi injustiçado. Que injustiça foi aquela? Quando a mulher de Potifar demonstrou interesse sexual por José, como ele não correspondeu, ela o acusou de assédio. Mas que situação aquela? Ele foi injustiçado e como consequência dessa acusação ele foi lançado na prisão.
E nós podemos perguntar, e José poderia perguntar: Senhor, por que o Senhor não me livrou disso? Eu sou inocente nessa história, eu estou sendo vítima de uma injustiça, por que o Senhor não me livrou? E o Senhor não livrou. Pelo menos não livrou no tempo em que José gostaria de ser livre. Deus permitiu que aquela acusação ela fosse levada a cabo, que aquela prisão fosse efetuada e que ele ficasse ali durante anos na prisão. Nós não sabemos quantos anos, mas sabemos que foram mais de 2, com base nos dados da Bíblia. Mas por que isso? A injustiça foi mantida. Porque Deus tinha um propósito. José estava no Egito por um propósito de Deus. E a cada fato adverso que acontecia na vida de José, mais perto José chegava do palácio do Egito. Então, muitas coisas ruins podem acontecer, mas na vida do servo de Deus, do filho de Deus, existe um propósito divino. E quanto mais Satanás nos empurrar para nos fazer cair, mais próximos estaremos da concretização do propósito de Deus para nós. Agora, tudo que aconteceu na vida de José não foi apenas sofrimento, foi treinamento. Ele precisava passar por aquelas situações. José não podia ir direto da casa do papai Jacó para o palácio de Faraó. Não podia. Nós queremos mudanças instantâneas, mas isso não podia acontecer. Por quê? Se José chegasse aos 17 anos no palácio de Faraó, ele não teria utilidade para Faraó. Não aquela utilidade que ele teve depois. Ele chegaria ali despreparado, inexperiente, sem treinamento, sem a capacitação necessária. Mas Deus não permitiu isso. Deus fez com que ele passasse por um treinamento difícil, um treinamento árduo. Esse treinamento envolve o quê? Envolveu o quê? Muito trabalho. José teve que trabalhar muito, para que um dia ele tivesse pessoas trabalhando para ele. Quando nem um copo d'água ele precisaria pegar mais, antes ele teve que trabalhar muito e servir muitos copos d'água para Potifar. A casa de Potifar é um lugar de treinamento. Quem sabe você está morando na casa de Potifar? Quem sabe você está aí já faz tempo, você está sendo treinado, você está servindo alguém, você está trabalhando e é para trabalhar mesmo. José tinha que trabalhar, era treinamento. Agora, não foi apenas trabalho o que José teve naqueles lugares. Ele teve um treinamento de administração. Na casa de Potifar, ainda como escravo, ele se tornou mordomo. O mordomo era o principal escravo, aquele que contava com a confiança do seu senhor. Então, José se tornou mordomo. Ele se tornou um administrador dos bens de Potifar, para que um dia ele pudesse ser um governador. Então ele foi para a prisão e ali na prisão José continuou sendo zeloso no que ele fazia e ele se tornou um administrador dentro da prisão. Ele se tornou um homem de confiança do carcereiro. Meu Deus do céu, que homem era esse chamado José? Que caráter era esse? Onde quer que José estivesse, ele procurava fazer o melhor. Então nós teremos grande dificuldade de alcançar o propósito de Deus para nós, se nas fases intermediárias nós formos pessoas relapsas, formos pessoas negligentes, formos pessoas preguiçosas. Então isso vai ficar muito difícil, essa caminhada vai se tornar talvez impossível. Por isso, precisamos ser zelosos. Se você está servindo alguém, sirva com qualidade. Se você está trabalhando, trabalhe com zelo. Procure fazer o melhor. José como escravo fez o melhor. José como prisioneiro fez o melhor. E ele estava treinando
é treinamento. Muitas dificuldades que nós passamos é treinamento. E esse treinamento de José fez com que, aos 30 anos, ele chegasse ao palácio de Faraó, preparado para ser o governador do Egito. Olha que maravilha. Quem sabe você já passou por tantas experiências difíceis, por tantos momentos assim, tão delicados, mas tudo isso faz parte de um treinamento para que depois, ou quem sabe agora, você tenha condições de ajudar outras pessoas. Você, quem sabe, passou por um tempo em que você precisava obedecer, para que um dia você pudesse mandar. Existe também muito tempo em que nós precisamos aprender, para que um dia nós possamos ensinar. Então, existe o tempo do treinamento para que possamos alcançar o propósito de Deus. E tudo isso é um processo, não é um milagre. É um processo, não é um milagre. Nós queremos milagres, não é verdade? Nós queremos milagres. Como se nós estivéssemos na cisterna e nós orássemos: Senhor, eu fecho os meus olhos agora, mas quando eu os abrir novamente, eu quero estar no palácio de Faraó. Não. Não. Você quer só milagre? Deus faz milagres. Eu sou testemunha disso. Mas Ele nem sempre faz. Então, essa trajetória de José, né, não foi um milagre, foi um processo. A sua vida também, ela não vai ser resolvida apenas com milagres. Existem processos a serem realizados e Deus está fazendo a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Nós queremos, quem sabe, o milagre da transformação de escravo em governador. Mas não é assim que funciona. Você precisa passar pelo processo. Essa palavra, ela não pode ter uma aplicação generalizada. Eu não posso dizer a todas as pessoas do mundo, em quaisquer situações que estejam enfrentando, que tudo vai dar certo no final. Não é assim que funciona. José, ele teve esse desfecho em sua história, por quê? Porque ele era um servo de Deus. Ele não era qualquer pessoa. Então, naquelas circunstâncias que José viveu, havia outros personagens, mas nem tudo deu certo para todos. Então, por exemplo, ali, naquela cena onde José estava com seus irmãos e eles o jogaram na cisterna, tudo deu igualmente certo para todos? Não. Não. O sucesso de José não foi repetido pelos seus irmãos. E eles estavam ali na mesma cena. Ali na casa de Potifar, tinha quem? José. Potifar, a esposa de Potifar. Havia ali outros servos. E tudo deu certo igualmente para todos? Não, porque nem todos eram servos de Deus. Então, na prisão estavam José, o copeiro, o padeiro, o carcereiro e provavelmente outros presos. Tudo deu igualmente certo para todos no fim da história? Não. Deu certo para José porque José era um servo de Deus. Como nós podemos, em outra situação, lembrar também da crucificação de Jesus. Ali, à direita e à esquerda de Jesus, havia 2 ladrões crucificados. Nós não podemos dizer a todos os crucificados: fique firme na cruz, porque ao 3º dia tem ressurreição. Tem que ver quem é o crucificado. Para o Filho de Deus tem ressurreição ao 3º dia. Entre aqueles 2 ladrões, um se converteu. Ele ressuscitará no último dia. Mas o outro não. Então precisa saber nessa história quem é você. Quem sou eu?
Você está atravessando tantas situações difíceis. Mas quem é você? Você é semelhante a José do Egito? Ou você é semelhante ao padeiro que estava ali preso e foi condenado à morte? Quem somos nós? Assim tocamos novamente na questão da identidade. Quem somos nós? Não importa apenas o que nós estamos passando, mas quem somos nós nessa história? Nós precisamos ser servos de Deus, filhos de Deus, porque assim estaremos enquadrados no propósito de Deus. Mas existe esperança, a esperança de conversão. Ali, na prisão, o copeiro foi abençoado e ele foi liberto. Ali, ao lado da cruz de Jesus, um dos ladrões se converteu e foi salvo. Então, ainda que você reconheça, olha, eu não sou José do Egito, eu nem me pareço com ele, a minha vida é totalmente diferente da vida de José, mas existe esperança para você, se você clamar pelo nome de Jesus, se você aceitar o convite do Evangelho e se converter. Então, existe esperança para você. Olha, essa mensagem não é uma mensagem de otimismo. Não é para dizer, olha, fica firme porque vai dar tudo certo. Não. Nós não contamos com o acaso, nem com a sorte. Nós não somos daqueles que dizem, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não. Mas nós confiamos que Deus nos protegerá enquanto andarmos na sua presença em fidelidade a Ele. Sim, Deus nos protegerá. José, ele se saiu tão bem ali na sua história, não por causa de si mesmo, mas porque a Bíblia diz, Deus estava com José. Por exemplo, em Gênesis 39, 2, ali na casa de Potifar, a palavra de Deus diz, Deus estava com José. Que maravilha. Então a presença de Deus nas nossas vidas é que faz toda a diferença. Ainda que nós estejamos no fundo do poço, ainda que nós estejamos dentro de uma prisão, a presença de Deus é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. E finalmente, José chegou ao palácio de Faraó. Quando ele chegou ali, ele sabia administrar, porque ele tinha treinado antes. Quando José chegou ali, ele sabia tratar bem os estrangeiros naquela terra, porque ele também era um estrangeiro. Ele sabia qual era o sofrimento dos prisioneiros, porque ele também tinha sido um prisioneiro. Ele sabia muito bem o sofrimento dos escravos, porque ele tinha sido um escravo. Veja como que era importante tudo isso. Como que esse treinamento era necessário. Que Deus te abençoe e te dê essa lucidez, essa capacidade de reconhecer que as dificuldades, elas têm um objetivo dentro de um propósito maior. Olha, aqui no Salmo 105, onde eu li sobre a história de José, o versículo 17 diz assim, adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Olha só, se nós lemos em Gênesis, nós vemos a injustiça. José foi vendido como escravo. Que grande erro, que crime os seus irmãos cometeram. Mas aqui no livro de Salmos diz que José foi enviado por Deus à terra do Egito. Olha que mudança de perspectiva. Que nesta oportunidade, o Senhor nos dê um vislumbre da perspectiva celestial. Dessa visão superior,
Que nós não tenhamos apenas uma visão circunstancial, que não tenhamos apenas uma visão humana, uma visão mundana, terrena, temporária, visível, mas uma perspectiva superior, celestial, eterna, de acordo com o que o Espírito Santo nos conceder neste momento, que possamos ter a capacidade de reconhecer que estamos no propósito do Senhor. O Senhor é o diretor da nossa história. Se somos filhos dele, ele é o diretor da nossa história. E a sua palavra é o roteiro. Que em nome de Jesus, seu coração se encha de esperança. Mas se você não tem um compromisso com Deus, esta é a hora de fazer esse compromisso. É a hora de depositar a sua fé em Deus e em nada mais. Em nada mais. Depositar a sua fé em Deus. Se você está no fundo do poço, olha, você pode olhar para todo lado e você só vai ver parede. Você, se olhar para baixo, você só vai ver lama. Mas se você olhar para cima, você verá o céu. O Senhor está acima, pronto para receber a sua oração. O fundo do poço não é o fim. Não. A escravidão não é o fim. A prisão não é o fim. Estamos caminhando rumo à concretização dos propósitos de Deus para nós. Eu queria orar com você neste momento, quando estaremos encerrando o nosso programa de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque ela é o nosso alimento, ela é o remédio para as nossas almas e ela é a arma para o nosso espírito. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra que nos fortalece, nos revigora, nos dá ânimo para continuar nessa jornada rumo à realização dos teus propósitos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos fazer a nossa parte, para que continuemos crendo, para que continuemos firmes no compromisso, firmes na fidelidade ao Senhor, apesar das circunstâncias e das dificuldades. Senhor, abençoa agora os que me ouvem, os que me assistem. Ó Pai, toca nas suas vidas, toca nos seus corações. Ó Senhor, venha curar as enfermidades. Meu Deus, venha trazer o alento. Ó Deus, venha, ó Pai, trazer a solução que tanto buscamos. Ó Deus, enche os nossos corações de paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco. Que Deus abençoe a sua vida. E na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, teremos mais um encontro, mais um programa On Movement TV. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.